Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando em 25 sementes para o ano de 2025. Que princípios práticos, que atitudes você pode tomar para esse ano de 2025. Nós temos palavras, a palavra é semente. Nossa palavra de hoje está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Nosso tema é Fique Atento. Hebreus 2:3 diz assim: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviam. Esse versículo ele é de suma importância para que nós não negligenciemos a grande salvação que foi oferecida a nós através de Jesus Cristo. A mensagem da salvação ela é tão vital e preciosa que ignorá-la ou não valorizá-la, seu significado pode ter consequências graves para a nossa vida. O autor de Hebreus ele enfatiza que essa salvação ela foi inicialmente proclamada pelo próprio Senhor Jesus e depois ela foi confirmada pelos aqueles que a ouviram, referindo-se então aos apóstolos, aos primeiros discípulos que testemunharam a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Atentar para tão grande salvação é crucial por várias razões espirituais e práticas. Esse ensinamento bíblico é muito importante. Por isso nós estamos explorando esse tema, porque a salvação é muito importante. A palavra de Deus diz que miserável o homem que atenta só para as coisas desse mundo. Esse texto de Hebreus 2:3, ele fala sobre a supremacia da salvação em Cristo. Por isso ele diz, como escaparemos nós? Não há como escapar. Se negligenciarmos tão grande salvação. A salvação que foi anunciada por meio de Jesus. A salvação ela é um presente inestimável oferecido por Deus através de Jesus Cristo. Quando alguém negligencia e desconsidera o sacrifício de Cristo e a redenção oferecida por Ele, ele está negligenciando. Nós precisamos entender que a salvação ela é a ponte para a vida eterna. João 3,16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas qual é o significado dessa salvação? A salvação nos dá acesso à vida eterna. É a única maneira de escaparmos do quê? Da condenação eterna e de vivermos eternamente separados de Deus. É a única maneira de escaparmos da condenação eterna, que é vivermos separados eternamente de Deus. A salvação, ela nos põe para sempre na presença de Deus. A salvação também ela é a fonte de esperança e de paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz hoje é uma das coisas mais preciosas que as pessoas precisam. Nós vemos pessoas sem paz, famílias sem paz, organizações sem paz. Não há paz no mundo, porque a paz ela é uma pessoa. A paz é o próprio Jesus que nos deu a salvação. Ele é o príncipe da paz.
E quando nós confiamos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós, pela fé, tornamos Ele o nosso Senhor, o dono da nossa vida, então nós encontramos fé por essa paz. Então, através da salvação que há em Cristo Jesus, nós encontramos paz com Deus, e encontramos também um novo sentido de esperança que transforma a nossa perspectiva de vida, trazendo consolo e propósito. Nunca vi um tempo com pessoas que vivem sem propósito, sem significado, se perdendo dentro delas mesmas. Olha, a salvação, ela é um chamado também à santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 15 a 16, dizem assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O significado, então, por que santidade tem a ver com salvação? O significado: ser salvo significa ser chamado a uma vida de santidade. A palavra de Deus diz que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, quando Jesus nos transporta do reino das trevas e põe no seu reino, ele nos separa das trevas e nos traz para a luz. E esta nova posição é saindo, então, uma posição nova, né? Nós somos santos separados para andarmos uma vida de santidade. A salvação não é apenas um escape do pecado, mas ela é uma transformação que nos capacita a viver conforme a vontade de Deus. A salvação, ela também é a base da nossa comunhão com Deus. Em Efésios 2, capítulo 2, versículos de 8 a 9, diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Qual o significado disso? Que a salvação, ela é um presente da graça de Deus. Nós não podemos ganhá-la por mérito próprio, mas nós devemos aceitá-la pela fé, permitindo-nos ter, então, comunhão direta com Deus. A salvação é algo urgente. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz assim: Pois ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade, e eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quem sabe? Para você hoje, este dia é o dia da salvação? O dia que o Senhor sobremodo preparou para você? A salvação é algo urgente, é uma questão urgente, você não pode adiá-la, você não pode negligenciá-la, pois cada momento pode ser decisivo para você na eternidade. Nós estamos aqui para decidir aonde vamos passar a nossa eternidade. Eu não sei quantos dias você ainda tem aqui na Terra, mas nós somos seres espirituais eternos e estamos aqui para decidir em que lado da eternidade nós vamos estar, na presença ou na ausência eterna de Deus. Então, finalizando, a salvação, ela acontece em nossas vidas pela fé, quando nós confessamos com todo o nosso coração que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, atentar para a salvação demonstra nossa obediência e gratidão pelo sacrifício de Cristo. É um reconhecimento do grande amor de Deus por nós. Pare hoje e agradeça por tão grande salvação. E você que ainda não entrou pela porta que é Jesus, quem sabe hoje seja o dia oportuno. Segunda coisa importante, a salvação não é apenas uma crença, mas uma transformação de vida que se reflete em nossas ações, atitudes e propósito. Este vazio existencial que tem dominado, adoecido o coração do homem, só pode ser preenchido pela presença de Jesus. Então, quando nós compreendemos essa tão grande salvação, nós somos incentivados a compartilhar com outros,
cumprindo a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Lembre-se, atentar para tão grande salvação nos ajuda a viver de maneira que honre a Deus e que reflita sua graça e verdade. Então é muito importante que você compartilhe essa mensagem de hoje para alguém que possa estar negligenciando o tempo de hoje, o tempo da salvação. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá. E não esqueça de agradecer por tão grande salvação.